As pessoas me perguntam, às vezes, como padrões de interação se repetem nas relações, né? Como é que de uma geração para outra a gente repete um padrão de comportamento? Ao que se refere à afetividade, eu acho que algumas pessoas, em algumas situações, elas vão repetir o modelo de interação do pai e mãe, mas isso não é uma verdade universal. De uma geração para outra, na maioria das vezes, a gente faz uma pequena atualização, né? Então, aquilo que a gente não acha que é tão legal na relação que a gente vê nos nossos pais, quando a gente transfere isso para a nossa vida afetiva, a nossa tendência é fazer um modelo um pouquinho diferente. Outra coisa importante a gente não repete padrão só negativo, a gente repete padrão positivo. E nossos pais nos ensinaram coisas muito legais e que a gente não precisa descartar. Talvez a gente precise atualizar, né? Colocar a nossa identidade aí. Agora, uma questão que eu acho muito importante é a gente encarar as nossas heranças, né? Essas heranças emocionais afetivas, como um aprendizado, como algo que não é para você repetir passo a passo, mas o que você quer fazer com isso? Como é que isso vai encaixar na sua vida hoje? Uma outra questão muito importante diz respeito à lealdade. Muitas vezes a gente repete por lealdade, mas essa lealdade às vezes tem um preço, né? Lealdade às vezes significa reproduzir valores, reproduzir questões importantes, afetivos, afeto. Isso pode ser uma coisa muito boa. Agora, quando a lealdade ela passa do limite, né, ela se excede, às vezes a gente tem relações nocivas. Então, quando a gente passa a querer um tipo de lealdade que implica numa submissão do outro. Eu só vou me sentir amado se eu fizer o que você quer. Aí já distorce um pouquinho, né? Então, outras vezes a pessoa entende que lealdade significa você só reproduzir a vontade do outro. Não necessariamente. Então, como é que você se sentir pertencente a uma família, se sentir leal aos valores, à ética, à educação que você teve, né, a formas de amar, mas quando você pensa diferente. Existe uma lealdade que implica em afeto, em valores, e não necessariamente você tem que reproduzir exatamente como esperam de você. A lealdade ela está mais ligada a valores, né? A se sentir pertencendo. Quando a gente ousa seguir outro caminho, isso faz parte do nosso amadurecimento. Quantas vezes, né, a gente encontra famílias em que os pais idealizaram um tipo de caminho, idealizaram para a gente formas de amar. Então, essas idealizações, essas expectativas, a gente tem desde antes do nosso nascimento. Antes de nascer, o seu pai e sua mãe já idealizavam o futuro que você ia ter. Muitas famílias idealizavam seu sexo, que era uma menina ou que era um menino. Depois, às vezes, idealizaram como deveria ser sua vida. Então, algumas pessoas conseguem reproduzir esse script, né, esse modelo de idealização. Sempre foram bons alunos, sempre se destacaram, sempre foram educados como o pai e mãe queriam, né? Mas não necessariamente. Outras já têm outras escolhas. Às vezes eu não quero seguir a profissão que meu pai e minha mãe desejam, às vezes eu não quero dar continuidade ao negócio da família, às vezes eu não escolho amar uma pessoa de sexo diferente, eu escolho amar uma pessoa do mesmo sexo. E aí, eu vou deixar de ser importante? Eu vou estar traindo a minha família? Então, a lealdade, ela não é medida em relação àquilo que você reproduz do que o outro deseja. A lealdade, ela implica em valores, em ética, e implica em amor também. Então, você pensar diferente, fazer escolhas diferentes na sua vida, significa que você é leal, porque o que une você àquela família vai além das suas ações. O amor, aquilo que você tem de afetivo, fala mais alto, né? E você
precisa seguir seu caminho. Essa diferenciação entre aquilo que é a expectativa do outro e aquilo que você deseja para a sua vida, ela é importante, porque ela faz parte, ela vai lapidar a sua identidade como pessoa.